Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o uso de radiação micro-ondas no preparo de amostras para a indústria farmacêutica. Meu nome é Mariana, eu vou apresentar um pouquinho a empresa onde eu trabalho, é uma apresentação bem rapidinha. Bom, meu nome é Mariana, eu sou gerente de negócios na Nova Analítica. Eu sou formada em Química pela USP, fiz mestrado nessa área de farmacêutica, tá? Na verdade, eu fiz em Química Analítica, mas com aplicações a amostras farmacêuticas, então se alguém precisar de mais informações, eu posso passar melhor. Eu trabalho há 12 anos com preparo de amostras e análise alimentar. Hoje eu estou trabalhando nessa área comercial, área técnica, mas eu trabalhei durante muitos anos no pós-vendas, então fiz muita instalação, fiz muito desenvolvimento de método. Eu trabalho na analítica, a analítica está no mercado desde 1992, então já são quase 30 anos. Eu trabalho na matriz de São Paulo, mas a gente tem mais duas filiais, uma no Rio e outra em Minas. A empresa ela é dividida entre duas grandes divisões, a divisão de instrumentos, que é essa área de química analítica, e a divisão de bioprodutos, que é para a área de bioquímica, biologia molecular. E dentro da área de instrumentos, a gente tem 5 grandes áreas. A de elementar, que é a que eu sou responsável, a gente também tem a área de molecular, a área de cromatografia, de massas e fisicoquímica, tá? Então, se vocês tiverem interesse em algum outro tipo de informação, vocês podem me perguntar, que a gente tem, assim, um pessoal capacitado de bastante área. Vamos ver. Vocês olham aqui pro lado que eu estou contra a tela. Bom, qual que é a nossa programação de hoje? Primeiro eu vou falar sobre um histórico das normas, depois eu vou falar sobre essas normas especificamente, vamos falar um pouquinho de instrumentação analítica e de algumas aplicações, certo? Se vocês quiserem, vocês podem fazer perguntas aqui durante o evento, né, enquanto eu fico falando, mas eu não consigo ler todas, tá? Até porque vai andando e eu não consigo me concentrar nas duas coisas. No final, no final, quando eu terminar a minha apresentação, a gente pode abrir um chat, tá? E a gente conversa melhor sobre as dúvidas de vocês. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o histórico das normas. Em 1905, a gente teve a publicação do capítulo 231, intitulado Metais Pesados. Como vocês podem perceber, se você for ver aqui no finalzinho, 2018 foi a data de implementação dos capítulos 232 e 233, e então demorou ali mais de 100 anos, né, para poder fazer uma atualização desse capítulo. Só que desde 2008 já começaram algumas publicações referentes a isso, tá? O EMA, que é o órgão europeu, tá, de regulamentação, o ICH, que é o órgão de harmonização entre as normas farmacêuticas, fizeram várias publicações que já davam guia mais ou menos de como seriam as determinações de impurezas elementares dentro do escopo das amostras farmacêuticas. Vocês vão ver aqui que o prazo de implementação foi adiado diversas vezes. Esse adiamento ocorreu porque estava tendo ali uma conversa entre os órgãos regulamentadores, entre a indústria farmacêutica e entre os fornecedores de instrumentação analítica. Tá? Então, o que a gente tinha? A gente tinha um capítulo 231, que estava em vigor desde 1905, chamado Impurezas Metálicas, e basicamente como que era o método? Era um método de precipitação de metal na forma de sais de sulfeto. Então, você tinha um padrão, esse padrão ele era feito de chumbo, e você tinha que fazer uma comparação visual com a sua amostra. Só que a sua amostra não era só de chumbo que você ia fazer essa comparação visual, você fazia a comparação de chumbo, de mercúrio, de antimônio, de bismuto, de estanho, cádmio, prata, níquel e molibdênio, tudo com o padrão de chumbo. Tá? Então, não era exatamente um método muito específico. Com os capítulos 232 e 233, a gente teve já métodos mais específicos, tá? Então, a gente aumentou ali a quantidade de analitos, tá? Não vou ficar lendo todos. Eles passaram a ser determinados por métodos espectroanalíticos e a norma também indica um jeito de fazer o preparo da amostra. Então, o que a gente consegue ver de diferença? A gente consegue ver que aumentou a especificidade, porque afinal de contas agora a gente está com métodos espectroanalíticos, então para cada elemento que a gente vai fazer a determinação, a gente tem uma curva de calibração dele mesmo, né? Que hoje para a gente é super normal. A gente aumenta a sensibilidade, porque a gente já está com métodos espectroanalíticos, a gente ainda não é mais um método visual, é um método ali que já está trabalhando na faixa de ppb. E o aumento da abrangência. A gente consegue ver que ali o número de elementos de interesse no capítulo 231 é bem menor do que os elementos de interesse aqui no 232. Tá?
Falando um pouquinho do capítulo 232, ele estabelece os limites de detecção, tá? Os limites de detecção, perdão, os limites de cada um dos elementos. Mas ele também fala do escopo. E quando a gente fala de impurezas elementares em fármacos, essas impurezas elas podem vir de diversos lugares, tá? Então a impureza que está no seu fármaco final, ela pode vir da água, do processo de fabricação, ela pode vir dos equipamentos da manufatura, ela pode vir de um princípio ativo, dos recipientes, ela pode vir dos sistemas de envase, pode vir de diversos lugares esse tipo de contaminação. Mas o que importa para a gente mesmo é a impureza do fármaco final, tá? E esses são os limites que foram estabelecidos pela norma, tá? Então a gente vê aqui que tem os medicamentos que são de exposição oral, os que são de exposição parenteral, que são os na veia, e os de exposição por inalação. Então a gente percebe que os de exposição por inalação têm concentrações muito mais baixas. Por quê? Porque eles atingem a nossa corrente muito mais rápido, tá? Então a gente vai ver aqui que a gente tem diversos elementos. O PDE é o limite diário de exposição, tá? E ele foi convertido em concentração ali na outra coluna. Vocês vão ver que são tudo na faixa de ppm. Mas depois, por conta das diluições que você faz no preparo de amostra, você acaba trabalhando em ppb. A gente vê aqui algumas coisas que chamam a atenção. Ele fala em arsênio inorgânico e mercúrio inorgânico. Por quê? O arsênio inorgânico ele está na forma dele mais tóxica, então você precisa saber se está na forma tóxica ou não. E o mercúrio inorgânico, ele é a forma menos tóxica, porque se for orgânico, ele é realmente muito tóxico para o ser humano, então não seria esse limite, tá? Então, basicamente, o que a norma faz? Quando você vai fazer a determinação pelo método convencional, espectroanalítico, você não vai ter ali qualquer forma, se é orgânica ou se é inorgânica, você vai ter o elemento total. Se por um acaso na sua análise ele ultrapassar o limite, aí sim você vai precisar fazer a especiação química para saber em qual é a forma, se está na forma tóxica ou na forma menos tóxica. E também a gente percebe aqui nessa tabela uns elementos que a gente não imaginaria, né, que eles pudessem aparecer, né, irídio, ósmio, paládio. Por quê? Por que esses elementos que não tão convencionais aparecem na tabela de limites? Porque eles são elementos que fazem parte da síntese de princípios ativos. Tá? Então, eles são catalisadores, eles fazem parte do processo. Então, pode ter algum tipo de contaminação por esses elementos, sim. Tá? E a USP 233, ela estabelece o quê? Ela estabelece os procedimentos. Então, ela estabelece o procedimento de preparo de amostra e procedimentos de determinação elementar. Ela indica as técnicas de CP ótico e CPMS. Então, você pode escolher qual das duas você quer usar. Caso você queira usar uma técnica diferente, você vai precisar fazer a validação do seu método, tá? E da sua técnica para garantir que você atinge os requisitos necessários. Uma coisa que sempre está marcadinha ali nessas normas é o J. Tá? O que é o J? Ele faz baseado a padronização, os desvios, sempre baseado nesse valor J. O J leva em consideração o PDE, que é o limite de exposição perdão, do medicamento, do elemento, perdão. O PDE é em relação ao elemento, o MDD é a máxima dose diária do medicamento e o DF é o fator de diluição que você usou no preparo da sua amostra, certo? E aqui eu deixei outras informações também em relação aos P233, que ela indica um desvio padrão não maior do que 20%, qual é a variação ali da precisão, com qual concentração você vai fazer a sua padronização, tá? Então, sempre quando você vai construir sua curva de calibração, você acaba não construindo em relação a uma consideração, você constrói em relação ao J, tá? Que vai levar em consideração todos esses fatores. Então, a gente vai falar agora do procedimento de preparo de amostras, que é exatamente o tema do nosso seminário. Então, o que a norma diz sobre o preparo de amostras? Se a amostra for solúvel em solução aquosa, você pode simplesmente solubilizá-la em solução aquosa. Se ela não for solúvel em solução aquosa, mas for solúvel numa solução orgânica, você pode fazer essa dissolução e usar a solução orgânica. Se ela não for solúvel de nenhuma maneira, você vai precisar fazer uma digestão em vaso fechado, tá? Aqui no esquema vocês vão ver que eu coloquei digestão em vaso fechado assistido por micro-ondas. Esse por micro-ondas por minha conta, mas é porque ele é o método mais usado, mas a norma indica em vaso fechado, certo? Então, quando a gente está falando em método de preparo de amostras, a gente fala dos métodos de via seca, os de via úmida, e dentro dos de via úmida, a gente fala dos sistemas abertos e dos sistemas fechados. A norma indica que seja por esses métodos de sistemas fechados, tá? Então, é deles que a gente vai falar hoje. O que acontece quando a gente está numa decomposição de amostras por via úmida? Basicamente,
A gente vai ter uma amostra, a gente vai ter um reagente, que vai ser um ácido ou uma mistura ácida, vai ter uma energia incidindo, então se você tiver um sistema aberto, vai ser um calor para um aquecimento convencional. Se a gente está falando em sistemas fechados, a gente está falando de uma energia de radiação micro-ondas. Essa energia ela vai garantir o rompimento das ligações das suas moléculas e você vai ter uma solubilização, né, na verdade, uma decomposição, para você ter uma amostra final, uma solução aquosa, tá? Que você vai poder fazer a inserção no seu sistema de introdução de amostras convencional, tanto do ICP óptico quanto do ICP-MS, ou de uma outra técnica que você escolher usar. Quando a gente fala de ácidos e misturas ácidas, quem são os mais usados? O mais usado de longe é o ácido nítrico, tá? O ácido nítrico é um ácido bastante forte, é um oxidante bastante poderoso. E a grande vantagem dele é que ele tem um poder de oxidação tanto para a matéria orgânica quanto para os elementos metálicos, tá? Então, por isso que ele é bastante utilizado. Já o ácido clorídrico, ele não é um ácido tão oxidante, ele não é um ácido não oxidante, mas ele aumenta o poder de oxidação do ácido nítrico. Então, no geral, ele é usado combinado com o ácido nítrico, tá? E você pode usar com qual proporção necessária, tá? Mas as proporções mais conhecidas são a água régia e a água régia invertida. Na água régia, a gente tem uma proporção de 3 partes de ácido clorídrico para uma de nítrico, e na água régia invertida, 3 partes de nítrico para uma de clorídrico. A gente pode usar também o ácido sulfúrico, tá? O ácido sulfúrico é um ácido forte, ele tem um poder desidratante muito grande, então ele tem um ataque à matéria orgânica muito específico. O problema do ácido sulfúrico hoje para a gente não é o preparo de amostra, é fazer a introdução no sistema de determinação elementar, por conta da alta densidade dele. Tá? Então, isso dificulta um pouquinho aquele sistema de nebulização das técnicas espectroanalíticas. Então, a gente não usa tanto assim o ácido sulfúrico. A gente pode usar também o peróxido de hidrogênio, tá? Tem propriedades oxidantes bastante significativas. A gente usa normalmente combinado com o ácido nítrico. A vantagem do peróxido é que você vai adicionando oxigênio na sua amostra, tá? E assim, há uns anos a gente imaginava que era muito melhor fazer a digestão com o ácido concentrado, tá? Porque teoricamente você teria mais ácido. Mas de uns estudos de uns anos para cá, a gente percebeu que os ácidos diluídos também têm um poder de decomposição da amostra muito grande. Por quê? Você tem a regeneração do ácido nítrico, quando você tem a água e o oxigênio dentro do frasco. O oxigênio ele já pode estar lá dentro do frasco por ser o oxigênio do ambiente, mas se você usar o peróxido, você adiciona ainda mais oxigênio ali na sua mistura. Então você garante ainda esse poder do ácido nítrico de decompor a amostra. Então isso é bastante legal, você usar ácidos bem diluídos e continuar conseguindo fazer a sua decomposição. E tem o ácido fluorídrico também, que ele é um ácido não oxidante, ele é um ácido fraco, mas ele tem um poder de oxidação da sílica. Ele consegue atacar, na verdade, não de oxidação, um poder de ataque à sílica. Então, você consegue, se você tiver sílica e você quiser fazer a digestão desse material, você vai precisar usar o ácido fluorídrico. Não é só a sílica também, né? Tem os produtos de titânio. A gente sabe que tem vários recipientes nos medicamentos que acabam usando esse tipo de material. Então, muitas vezes a gente está fazendo a digestão e sobra ali um tantinho. Aí a gente acha que a nossa digestão não foi completa. Sim, ela não foi completa, porque sobrou. Mas não significa que não decompôs o seu elemento de interesse. Às vezes é só a sílica ali que sobrou, algum composto de titânio. Dá para você fazer um estudo e descobrir o que é que tem ali no que restou da sua amostra. E aí você não necessariamente precisa usar o HF, você pode simplesmente deixar aquele restinho ali se ele não te atrapalhar, se ele não tiver com nenhum outro elemento de interesse, tá? E quando a gente fala dos ácidos, é claro que, assim, dependendo da composição da sua amostra, você vai usar um ácido, vai usar o outro, você vai usar uma mistura específica, mas a gente também tem que levar em consideração não só o tipo de ácido, mas a qualidade do ácido, tá? Por quê? Porque às vezes o seu ácido ele tem mais do seu analito do que a sua própria amostra. Então você vai ter problemas de contaminação muito grandes. E quais são as possibilidades para você usar um ácido de alta qualidade? Você pode comprar um ácido ultra puro comercial, você vai ver que tem bastante disponibilidade para isso, e você pode fazer a destilação desse ácido. Essa tabela aqui eu tirei do livro do professor Francisco Krug, que é um método de preparo de amostras. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, mas é um livro muito legal. Eu sempre indico ele nos meus eventos, porque ele realmente tem muita informação legal.
Esse aqui é o livro de 2008, mas tem uma edição mais nova, de 2016. Então, se a gente olhar aqui essa tabela, por exemplo, vamos pegar o ácido nítrico, que é o ácido mais utilizado, e escolher aqui algum elemento. Se eu pegar o ferro, por exemplo, eu vou ver ali que ferro em ácido PA tem 25 ppb. Quando eu vou para o ácido ultrapuro, eu tenho 14, então eu já tenho bem menos. Mas quando eu vou para o ácido subboiling, eu já tenho 0,2. Então a gente tem ver que o ácido subboiling ele tem uma qualidade muito superior ao ácido ultrapuro. Eu não sei aqui quem já trabalha com esse tipo de ácido, quem é que já faz esse tipo de análise, e eu queria saber, você sabe quanto custa 1 litro de ácido ultrapuro? Escrevam aqui no chat para mim, alguém sabe quanto custa o litro do ácido ultrapuro? Tô vendo que tem várias pessoas digitando. A Marisa disse uns 2.000, o Marcos disse uma média de 2.400, 2.500. Bom, quando eu vou comprar um ácido nítrico, PA, essa cotação eu fiz o ano passado, tá, gente? Então não está considerando toda essa variação de dólar que a gente tem agora nesses últimos meses. Quando eu compro um ácido nítrico PA, ele está na faixa de R$ 100, tá? Essa faixa de R$ 100 eu lembro que foi mais ou menos uns 108, por aí, que eu recebi o orçamento. Aí eu fiz o meu orçamento da mesma marca do ácido ultra puro. E eu recebi um orçamento de R$ 2.500. Na verdade, era 2.400 e uns quebrados, tá? Então a gente vê que um ácido ultra puro comercial, ele é 25 vezes mais caro do que um ácido PA, tá? Então isso justifica bastante a destilação desse ácido, porque você vai ter um ácido com uma qualidade superior e com um custo muito mais baixo, tá? Porque você vai continuar conseguindo comprar o seu ácido PA e vai fazer a destilação dele. Então, quando a gente fala em destilação de ácidos, a gente fala numa destilação subboiling e não numa destilação convencional. Eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença e por que que a gente faz a destilação subboiling. Quando a gente fala numa destilação convencional, a gente está falando ali num sistema, numa plaquinha de aquecimento mesmo, tá? Então, é como se você estivesse, por exemplo, fervendo a água na sua casa. Você vai ter ali um movimento vigoroso da sua solução, certo? Então, você tem ali bolhas e vai um aquecimento rápido. Quando a gente está destilando, vai ter as partículas que vão sendo vaporizadas, que são as partículas que estão sendo purificadas. Só que como o movimento é muito vigoroso, tem partículas sujas misturadas com as partículas limpas. Tá? Então você tem uma contaminação cruzada ali no seu vaporácido. Já quando a gente está fazendo a destilação subboiling, a gente está fazendo uma destilação muito branda. A gente está fazendo um aquecimento por radiação infravermelho. Então ele vai destilar ali a superfície da sua solução. Tá? Então, tanto que a destilação convencional ela é super rápida. Quando a gente está falando de uma destilação subboiling, ela é bem mais vagarosa. Por quê? Porque você está em condições mais brandas. Então, você garante que todo o vapor ácido ele é um vapor purificado. Você não tem ali partículas sujas. Tá? Então, você não tem essa contaminação cruzada. Na analítica, a gente trabalha com a linha de equipamentos da Milestone. Eu não sei se vocês conhecem, se alguém conhecer, me conta aqui no chat. A gente tem a linha de química limpa, ela é composta por 3 equipamentos. Esse equipamento em que o rapaz não estão mexendo, são 2, né? São os 2 destiladores, e o equipamento que o rapaz está mexendo é um purificador, tá? Um descontaminador, na verdade, e eu vou falar dele um pouquinho mais para frente. Bom, a gente tem o primeiro modelo de destilação de ácidos, tá? Que é o modelo subclean. Como é que ele funciona? Bom, é um destilador de ácido subboiling, então ele vai trabalhar com ponto de ebulição, na faixa do ponto de ebulição do ácido. Esse aquecimento vai ser por radiação infravermelha, por isso que vai ser um aquecimento mais brando. Esse equipamento ele é todinho feito de TFM, tá? Onde está em contato com a amostra. Isso significa que ele permite não só a destilação dos ácidos convencionais, o ácido nítrico e o clorídrico, como ele também permite a destilação do HF, se você tiver essa necessidade. Ele tem um sistema de resfriamento por ar, tá? Então você não tem nenhum tipo de circulação de água nesse sistema, é só o ar ambiente, né? Um fluxo de ar que vai passar para poder fazer a refrigeração. Então você tem uma produtividade de 80 ml de ácido por hora. Isso vai variar um pouquinho de acordo com o tipo de ácido, mas é essa faixa. Tá? E esse tipo de sistema ele acompanha uma bomba de preenchimento e drenagem automática de ácido, que faz com que você não tenha que manusear o ácido nem para colocar no sistema, nem para tirar do sistema, o que é uma grande vantagem. Eu vou mostrar um esqueminha de como ele funciona, e vocês vão ver que é muito simples. Tá? Então, esse aqui é o esqueminha do subclean. Aqui a gente tem ao lado direito, a gente tem a bomba, que vai fazer a drenagem e o preenchimento. Ela em rosinha é o frasco do ácido PA. Onde está o número 2? É a radiação infravermelha, tá? É onde vai ocorrer a destilação. Onde tem o número 1 é o frasco de condensação, é por aí onde vai passar o fluxo de ar que vai condensar o vapor ácido. E o frasco 3 é o frasco de coleta.
Então, basicamente, o que a gente tem? A bomba vai funcionar, né? Então, vai fazer a introdução do ácido no seu sistema. O ácido vai ali para o frasco de destilação, onde vai ter a radiação infravermelha que vai aquecer. O ácido vai sendo vaporizado e vai para o frasco de condensação. No frasco de condensação, a gente vai ter um fluxo de ar, e esse fluxo de ar vai condensar o frasco ali no frasco de... O frasco não vai condensar o ácido no frasco de coleta. Tá? É bastante simples o funcionamento desse tipo de sistema. E depois que sobrou ali um restinho, tá? Sobrou um restinho ali no frasco de destilação, ele vai ser drenado pela bombinha. Então, você não tem que manusear esse ácido. Então, é muito simples. E a gente também tem o sistema duopur. O sistema duopur ele tem um funcionamento bastante parecido, tá? Vou mostrar mais ou menos o esqueminha para vocês. Mas ele tem algumas diferenças. Primeiro que ele é um destilador com um sistema duplo de destilação, tá? Não é um sistema único como o subclean. E ele tem o aquecimento pela radiação infravermelho, e agora o frasco de destilação, na verdade, ele não é mais feito de TFM, ele é feito de quartzo. Isso faz com que você não consiga destilar o HF, tá? Mas o clorídrico e o anídrico você consegue destilar perfeitamente. Ele, por ser duplo, ele tem alta produtividade, e além disso, ele tem um sistema de refrigeração à água. Então, esse sistema vai precisar ali de uma fonte de água, que vai ser ou a torneira, que é geralmente o que eu não indico, ou um banho termostatizado, ou um chiller, tá? A gente precisa dessa refrigeração de água, e ele já consegue produzir até 400 ml de ácido por hora. Já tem uma produtividade bem mais alta. E aqui, para esse sistema, você também pode usar a bomba de preenchimento e drenagem automática de ácido. Com o subclean, ela já vem, tá, no sistema, e com o duopur, ele é um opcional. Você escolhe se você quer usar ou não. E como é que ele funciona? É basicamente da mesma maneira, tá? Então, você vai ter a bombinha que vai colocar o ácido, caso você queira. Aí, você tem aqui o número 1, que é o sistema de aquecimento por infravermelho. O número 2, que é onde você tem a circulação de água, vai manter essa região fria para as partículas que são vaporizadas baterem na parede fria e serem condensadas no frasco de coleta número 3, tá? É bastante simples. Mas quando a gente está falando em contaminação, a contaminação não vem só do ácido, certo? Ela pode vir da água também, mas ela também pode vir dos seus frascos, tá? Onde você vai preparar e acondicionar suas amostras. Como que você limpa hoje e descontamina suas vidrarias? Alguém tem alguma informação de como é que vocês fazem? Marisa está digitando, ela vai me contar como é que ela faz. A Marisa faz com banho de ácido nítrico 10%. Sim, esse é o método mais convencional de descontaminação, overnight. Essa é a grande desvantagem desse método, né? Então, hoje, o método convencional é esse banho de ácido nítrico para descontaminação, e ele é um método overnight. Então, você vai usar é basicamente isso que ele diz, certo? Então, você vai usar um recipiente, você vai colocar um ácido 10%, você vai colocar seus frascos ali e vai deixar ele descontaminando durante um certo tempo. O método convencional, normalmente as pessoas deixam ele de um dia para o outro, por isso que acaba demorando muito tempo, tá? Porque se você deixar pouco tempo, ele acaba não conseguindo lixiviar o suficiente aos contaminantes que estão ali nas paredes da sua vidraria. A Milestone, levando isso em conta, sabe, sabendo que muitas vezes você não consegue dar continuidade ao seu método, porque você não tem uma vidraria limpa, tentou desenvolver um sistema em que fizesse com que essa descontaminação fosse mais rápida. E para isso ela desenvolveu o sistema Trace Clean, que faz uma descontaminação mais rápida de um sistema que é fechado, então você não tem perda, tá, de material. Um sistema automatizado que ele é capaz de descontaminar os mais diversos tipos de frascos, tá? Não é só necessariamente vidraria, então são de diversos materiais, e é um método totalmente automatizado. Como é que ele funciona? Bom, ele é um sistema de descontaminação por vapor ácido. Basicamente, você consegue descontaminar frascos de vidro, frascos de quartzo, de polímero, não importa o material. Essa descontaminação, que antes era overnight, então você demorava ali de 8 a 12 horas para descontaminar, passa a ser feita em 1 hora. Essa é uma grande vantagem do sistema. Você tem programas de aquecimento, então você escolhe qual vai ser o método que você vai usar para fazer a descontaminação, e como você escolhe, você consegue reproduzir
esse mesmo método para qualquer sistema que você for limpar. Então, você consegue garantir a padronização da sua descontaminação, tá? Isso significa que o material que você descontaminou hoje vai ser descontaminado através do mesmo sistema daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 6 meses, não importa, tá? Quando a gente está com banho de ácido nítrico, se eu estou descontaminando meu material hoje, que foi quando o dia que eu preparei o meu banho, não vai ser da mesma maneira do que daqui 6 meses, porque aquele banho já está mais contaminado do que no primeiro dia, tá? Então você não tem uma padronização no sistema convencional. E esse sistema ele suporta diversas configurações. No geral, as pessoas me perguntam quantos frascos você consegue descontaminar. Eu não consigo te dizer exatamente o número de frascos porque eu não sei qual é o tamanho do seu frasco. Então, se você for fazer isso com tubos de ensaio, você consegue trabalhar com dezenas de tubos de ensaio lá dentro. Se você for usar balões de 500 ml, você já não vai conseguir usar muitos, tá? Então, depende muito ali da sua necessidade. Tá? Então, basicamente, como é que ele funciona? Aqui o aquecimento já é um aquecimento convencional, não é mais um aquecimento por infravermelho. Você tem ali um recipiente onde você vai colocar o ácido vai ser evaporado, essas partículas de ácidos vão lixiviar os seus frascos e você consegue fazer a descontaminação. Vocês estão vendo que ali, que no esquema, que a minha vidraria está encaixada em suportes, tá? Esses suportes, eles não são suportes maciços, eles são uma espécie de canudinho. E aí, dentro desse suporte, passa vapor ácido. Então, ele consegue passar por dentro ali do meu frasco para poder lixiviar e fazer toda a descontaminação, tá? É um sistema muito legal. É basicamente isso, como ele funciona. Ele é muito simples. E agora a gente vai para o nosso tema principal, tá? Que é a digestão. Quando a farmacopeia, na verdade, ela fala para você fazer por um sistema fechado, por que que ela especifica que é um sistema fechado e não um sistema aberto? Ou não vamos fazer uma digestão por via úmida. Ela especifica que ela quer um sistema fechado. Por quê? O sistema aberto está aí para ser usado para diversas aplicações. Ele tem muitas vantagens, mas ele também tem desvantagens consideráveis. Quando a gente fala num sistema aberto, a gente fala de uma técnica barata, a gente está falando ali de uma chapa de aquecimento, de um bloco digestor. Só que é um método bastante eficaz para muitas aplicações, tá? Para uma grande gama de aplicações, ele é realmente eficaz, apesar de demorar, tá? Mas ele tem algumas outros contras além da demora em fazer essa digestão. Você pode perder os elementos voláteis. Infelizmente, eu já fui em alguns laboratórios em que a pessoa vai lá, me mostra como é que ele faz o preparo de amostra, e fala, não, nossa amostra não tem nenhuma contaminação de mercúrio. Aí quando você vai ver, ele fez ali por um banho, por uma chapa. Tá? E aí você fala, ok, você está perdendo ali todo o seu mercúrio no seu preparo de amostra, a pessoa não fez nenhum outro tipo de procedimento para evitar a perda do volátil. Você tem a limitação da temperatura, você não consegue trabalhar em temperaturas muito altas, você vai trabalhar sempre ali no ponto de ebulição, na temperatura máxima do ponto de ebulição do seu ácido ou da mistura que você está usando. Além disso, você usa grandes volumes de ácido, por quê? Você tem a sua amostra ali dentro do seu becker, por exemplo, que precisa ser decomposta. Você vai colocar ali uma quantidade de ácido. A sua amostra vai sendo decomposta, mas esse ácido também está sendo evaporado. Então, muitas vezes, o que acontece? A evaporação é mais rápida do que a decomposição. Então, você precisa colocar mais ácido. Isso, se você tiver, por exemplo, uma contaminação no seu ácido, você está fazendo o quê? Uma concentração da sua contaminação. E, além disso, você está num sistema aberto. Então, você tem a contaminação do ambiente, que também vai fazer com que aumentem os valores de branco. Sem contar ao longo tempo de digestão. Você tem ali amostras muito simples que demoram horas para serem totalmente decompostas. Os sistemas fechados, eles foram desenvolvidos justamente para poder tentar compensar esses contras dos sistemas abertos. E é por isso que a farmacopeia indica os sistemas fechados. Por quê? Você já trabalha com temperaturas mais elevadas. Como você fechou o frasco, você não vai trabalhar mais na pressão ambiente, você vai trabalhar numa pressão superior por conta dos gases que são formados na decomposição da sua amostra. Então, como você tem uma pressão mais alta, você trabalha em temperaturas mais altas. Além disso, você reduz bastante, consideravelmente, o consumo dos seus reagentes, porque eles não evaporam mais. Então, vai ter sempre uma regeneração ali dentro do frasco. Então, se você colocou ali 5 ml, 10 ml de ácido, você não vai precisar acrescentar mais nenhuma outra quantidade. Você preserva os seus analitos, tá? Porque você não vai perder os seus voláteis, por exemplo. E você vai ter uma menor contaminação do branco, justamente por você não estar no sistema aberto e por você não ter que ficar adicionando ácido. O principal contra de um sistema fechado é a limitação da massa de trabalho, tá? Quando a gente está num sistema aberto, eu posso
decompor a quantidade de amostra que eu quiser, só vai demorar um pouco mais. Quando eu estou nos sistemas fechados, não, porque essa amostra ela vai ser decomposta, vai liberar gases, e esses gases vão gerar uma pressão dentro do frasco. Então, eu não posso colocar a quantidade que eu quiser dentro do frasco, tá? É basicamente isso. E como que a gente tem o aquecimento? Quando a gente está em sistemas abertos, a gente tem um aquecimento convencional, em que o frasco é aquecido antes da solução. Tá? Então, você vai ter ali uma condução de calor, tá, da sua chapa, e o seu frasco vai aquecer e depois ele vai aquecer a sua amostra. Quando a gente está falando em sistema de aquecimento por radiação micro-ondas, a gente não tem o aquecimento do frasco, tá? Porque normalmente o frasco ele é feito de material transparente a essa radiação micro-ondas. Então, através de mecanismos como a rotação de dipólio, a condução iônica, a radiação micro-ondas ela aquece somente a sua amostra, tá? Por quê? Porque a gente tem diferentes tipos de interações da radiação micro-ondas com os materiais. Então, aqui, por exemplo, o equipamento, ele é feito todo ali de aço inox. Então, é um material condutor, é um material refletivo. Tá? Então, ele não vai absorver a radiação micro-ondas, ele vai refletir essa radiação. Os frascos, eles são materiais isolantes, eles são transparentes à radiação micro-ondas. Então, a radiação micro-ondas vai passar por eles, elas não vão ser absorvidas. Então, a gente também não tem o aquecimento do frasco. Tá? Nem do equipamento, nem do frasco. Já a sua amostra são feitas de materiais dielétricos, elas são absorvedoras de radiação micro-ondas, então são elas que vão ser aquecidas para poder fazer a decomposição da, da amostra, tá? Então, é ali a sua mistura ácida com a sua amostra que vai ser aquecida, que vai realmente absorver a radiação micro-ondas que está sendo gerada ali pelo magnetron do equipamento, tá? Bom, a Milestone, ela tem aqui são vários sistemas de micro-ondas, tem um portfólio completo. Eu vou mostrar para vocês, a gente tem o Etuslim, que é o mais simples, ele é super novidade, tá? A gente fez o lançamento deles basicamente na segunda-feira, que foi no meu outro evento, a gente nem fez tanta divulgação ainda, foi só principalmente nos eventos, então se vocês estão sabendo disso praticamente em primeira mão. Depois a gente tem o Etus Easy e o Etus Up, que são bem parecidos, eu vou mostrar para vocês a diferença. E depois a gente tem uma linha do Ultrawave e o Ultraclave. Então, basicamente, a gente tem a linha Etus, que é uma tecnologia convencional, que são sistemas com rotores, e a gente tem o Ultrawave e o Ultraclave, que é a tecnologia SRC, que é Single Reaction Chamber, tá? Que é a câmera de reação única, e eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona e qual que é a diferença para os sistemas de rotor. Então, vamos falar primeiro do Etuslim, que é o mais simples, ele é o equipamento de entrada do nosso portfólio, e ele é uma super novidade, é um lançamento. Ele é um sistema plug and play, tá? Então, ele é bastante simples de fazer a instalação dele. Ele tem 1000 watts de potência. Ele é um sistema mais compacto, tá? Então, como eu falei, nos nossos equipamentos convencionais da linha Etus Up e Easy, eles são equipamentos de 70 litros, tá? Esse aqui já é um equipamento de 30 litros. Então, ele é menorzinho, então ele tem menos potência, tá? Mas a densidade de radiação micro-ondas é bem parecida. Ele tem todos os sistemas de segurança dos irmãos mais velhos dele, e eu vou mostrar esses sistemas de segurança um pouquinho mais para frente, mas só para vocês saberem que eles existem. Aqui a gente tem um rotor chamado Maxi 14, que eu vou falar também para vocês no próximo slide como é que ele funciona. Então, são 14 posições, são 14 frascos que podem fazer a digestão ao mesmo tempo. Ele tem um sensor por infravermelho de temperatura, então o sensor está embaixo do equipamento, então à medida que o frasco gira, você consegue fazer uma leitura de temperatura em cada um dos frascos, em cada uma das amostras, na verdade, porque você não está lendo a temperatura do frasco, está lendo sim a temperatura da amostra. Ele tem conformidade com as principais metodologias, especificamente aqui quando a gente está falando de amostras farmacêuticas, ele tem sim a conformidade com a CFR 21, parte 11. E ele também tem o Milestone Connect, que é um banco de dados enorme, ali com uma biblioteca muito completa de métodos, de dicas, de vídeos de tutorial, bastante coisa. E como é que funciona esse rotor Maxi 14 que eu comentei para vocês? São 14 exposições, tá? Os frascos são frascos de simples manuseio. Mais para frente eu tenho um videozinho mostrando como é que ele funciona. Eles são feitos de PTFE TFM, que são frascos de alta pureza, então você não vai ter uma contaminação que pode vir do frasco. São volumes de 100 ml, tá? Então você tem uma temperatura, você pode trabalhar até 300, o frasco aguenta até 300 graus, e você tem uma pressão máxima de trabalho de 35 bar. E a gente tem o sensor infravermelho não invasivo em todos os frascos. Então aqui a gente tem os tipos de amostras que a gente consegue usar, e as farmacêuticas estão inclusas. A gente tem a linha que já está há mais tempo no mercado, que é a linha do Etus, tá? Os irmãos mais velhos do Etuslim, que é o Etus Easy e o Etus Up.
vou mostrar para vocês como é que ele funciona e vou dar mais detalhes, e esses detalhes também são aplicados ao Ethoslim, tá? Bom, aqui a gente já não está mais falando de 1.000 watts de potência, a gente já está falando em dois magnetrons de 950 watts, então a gente tem 1.900 watts. Por quê? Porque aqui a gente já tem uma cavidade de 70 litros. Um pouco mais para frente eu vou explicar para vocês por que a gente tem uma cavidade tão grande, a gente tem a maior cavidade do mercado. Ele é todinho construído em aço inox e ele tem camadas de polímeros para fazer a proteção desse material, porque se fosse só de aço inox ele ia ter uma corrosão, né? Se tivesse algum vapor ácido por perto. Ele tem sistemas de segurança bastante importantes, como a porta responsiva, o sistema Venting Reseal e os sensores, tá? Tanto de temperatura quanto de pressão. E tem um software chamado Easy Control, que esse nome é bastante sugestivo, porque ele é realmente muito simples de ser usado. Então, aqui é um esqueminha para mostrar para vocês como é que funcionam esses dois magnetrons de 950 watts. Eles estão localizados acima, tá, do equipamento. Então, se você está usando uma potência maior de 950, ele não vai usar primeiro todo um, depois o outro magnetron. Ele vai usar os dois juntos para você não ter uma sobrecarga de nenhum deles, tá? Então, ele compensa ali a potência dos dois. E em cima a gente tem um difusor rotativo, que vai garantir a homogeneidade da radiação micro-ondas. A gente tem alguns modelos de rotor, tá? O meu rotor com mais produtividade, a gente tem um rotor com 44 frascos. Então, a gente precisa garantir que para esses rotores maiores, a radiação que chega em um frasco vai chegar em todos os outros, tá? Então, por isso a gente precisa garantir essa homogeneidade e por isso que a gente tem esse sistema de difusor. É que nem quando você está usando o seu micro-ondas de casa, tá? Se você não tiver aquele pratinho que vai girar, a sua comida vai ficar um pedaço quente e um pedaço fria, tá? É o mesmo sistema. Por isso que a gente precisa, como aqui a gente não tem um pratinho, a gente tem o rotor girando, mas a gente também tem um sistema de difusor para garantir essa homogeneidade. A gente tem uma porta responsiva, vou mostrar para vocês como é que funciona. Porque, por exemplo, se você tiver uma sobrepressão dentro do micro-ondas, se você tiver uma porta que não é responsiva, ela vai absorver aquele impacto e vai abrir. Quando você tem esse tipo de sistema, ela absorve o impacto, ela abre um pouquinho, mas ela volta a fechar, tá? Esse aqui é como. Bom, desculpa, eu estava mostrando no na outra tela. É assim que funciona, tá? Então ela abre, ela libera essa pressão e ela volta a fechar. E o sistema Venting Reseal, que eu já havia comentado com vocês, basicamente como é que ele funciona? Ele tem um sistema em que você consegue liberar a pressão que está dentro do frasco. E como que isso funciona? A gente tem frascos com diversas possibilidades, a gente tem frascos que aguentam 100 bar, frascos que aguentam 60 e frascos que aguentam 35. Então, vamos supor aqui o frasco de 100. Deixa eu colocar de novo o videozinho para vocês verem. Vamos supor que ele chegou em 100 bar. E aí o que acontece? Se você tem um sistema completamente fechado, aquilo vai criando uma sobrepressão e você está criando ali uma bombinha, certo? Então você não vai ter essa sobrepressão. Por quê? Vamos supor que a sua amostra, a digestão dela acabou gerando 110 bars. Ele abre, ele libera esses 10 bars extras e volta a fechar. E continua rodando o seu método de digestão, tá? Então, qual é a grande vantagem desse sistema? Ele vai liberar essa pressão, mas ele vai voltar a selar, tá? Você não pode ter um sistema que vai fazer essa ventilação e vai deixar a ventilação eterna, tá? Porque o que acontece? Se você deixar uma ventilação eterna, ele vai perder os voláteis e você deixou de estar fazendo uma digestão em sistemas fechados, tá? E aí você vai me perguntar, Mariana, mas se ele abre, você não perde o volátil, mesmo que seja por pouco tempo? O que acontece quando a gente está dentro de um frasco? Os nossos frascos são altinhos, né? Tem uns que são mais altos, outros que são mais baixos, mas eles são frascos compridos. Quando a gente está fazendo o aquecimento, a gente está fazendo o aquecimento só da amostra e não o aquecimento do frasco. Então, a região quente do seu frasco é a região de baixo, tá? Se você tiver vapor, a região de cima é uma região fria, ele vai recondensar. Então, você não consegue perder os seus voláteis nesse momento, tá? E aqui, basicamente, quando você olha a imagem, você vai ver que se fala, nossa, Marina, mas eles são iguais. Qual que é a diferença do Etos Up e do Etos Easy? O hardware deles é idêntico, você consegue usar os mesmos rotores em cada um deles. A diferença está basicamente no software. Você vai ver aqui nesse primeiro, o Etos Easy, ele tem um controlador menor, então ele tem menos possibilidades no software. E o Etos Up, ele já é um controlador maior com mais possibilidades, tá? O Etos Up é o que tem conformidade com o CFR 21 Part 11. Mas, basicamente, o que você vai ter que escolher não é tanto o equipamento, e sim o rotor, tá? Porque isso vai depender muito do tipo de amostra que você tem. Quando a gente tem amostras, quando a gente tem a necessidade de alta produtividade, a gente usa um rotor chamado Maxi 44. Tá? As características desse rotor Maxi 44 são semelhantes à do Maxi 14, que eu havia comentado com vocês antes do Ethos Lean.
tá? Então, a gente tem 44 frascos de TFM, PTFE, que é um polímero de alta pureza, tá? Fiquem espertos, ele tem que ser de PTFE também, não só de TFM. Os que são feitos só de TFM, eles não têm a mesma durabilidade nem a mesma pureza. Tá? Então, são frascos de 100 ml que aguentam até 35 bar e até 300 graus de temperatura. Quando a gente vai para o rotor Maxi 24 HP, esse HP é de high performance. O que ele faz, basicamente? Ele tenta combinar uma produtividade alta do Maxi 44 com uma pressão mais alta do SK15. Tá, que são os dois extremos. Então, aqui a gente já trabalha com 24 frascos. Os frascos têm 80 ml, eles são um pouquinho menores, mas apesar disso, ele aguenta até 60 bar, tá, de pressão. E o SK15, que é um rotor de alta pressão, que são menos frascos, tá, são 15, mas os frascos também têm 100 ml e ele aguenta 100 bar de pressão. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Aqui o Maxi 14, pode ser o 14 ou 44, vocês vão ver que ele só tem essa válvulinha interna e tem essa tampa, que é só de rosquear, é bastante simples. E você encaixa ali no rotor, tá? São 44 posições, mas você não precisa sempre fazer 44, você faz quantas você precisar. E o SK15, ele já tem ali uma camisa que vai aguentar mais a pressão, por isso que ele realmente aguenta 100 bar e não pouca pressão, tá? Ela é uma camisa de pique. E ele é um sistema segmentado também, tá? Então, como você vai ver, esse segmento, cada um desses segmentos é um pouco mais pesado. Então, se você for ter que carregar o rotor inteiro, fica um rotor pesado. Mas por ele ser segmentado, você consegue montar ele dentro do micro-ondas. Você não precisa carregar um rotor inteiro até o seu micro-ondas. E você pode usar quantos frascos você precisar, tá? Não precisa usar 15, não precisa usar metade ou números pré-estabelecidos, tá? Eles só precisam estar ali bem posicionados. E todos eles têm o sistema EasyTemp, né, de sensor de temperatura, que eu havia comentado com vocês. Ele é um sensor por baixo. Antigamente o sensor era na lateral, mas agora ele é feito por baixo e tem grandes vantagens isso. Tá? Bom, essa radiação infravermelha é transparente o material do frasco, então você vai ler exatamente a temperatura de cada uma das amostras, então à medida que o seu rotor gira, você consegue ler a temperatura de cada um deles. E como você está lendo por baixo, você pode usar uma quantidade menor de reagente, tá? Porque antes a gente precisava usar uma quantidade maior de reagente para poder garantir que a radiação micro-ondas estava chegando naquela altura. Quando você tem esse sensor por baixo, não, você já pode trabalhar com uma quantidade menor. Então você consegue trabalhar com 5, 8 ml de ácido, dependendo do seu rotor, tá? Você não precisa trabalhar mais com uma grande quantidade. Certo? E aqui você no software, essa aqui é a telinha que mostra a temperatura, ele te mostra ali todo o rotor, aí ele vai marcar de azul os frascos que não chegaram na temperatura que você programou, em verde são os que já atingiram a temperatura programada, e o vermelho é o que passou da temperatura programada. Essa cor vermelha normalmente assusta, você fala, meu Deus, já está com uma temperatura muito alta, que perigo, mas não necessariamente, tá? Como a gente tem várias reações ocorrendo lá dentro, às vezes você tem uma reação exotérmica, então você pode ter ali um pico de temperatura, mas depois voltar ao comportamento normal, tá? Então, além de você ver a coloração assim dos seus frascos, você consegue ver o perfil de temperatura, então você sabe assim, se esse vermelho é porque realmente ele teve uma reação exotérmica que ficou descontrolada, mas se for descontrolada, ele vai desligar o magnetron, ou se foi ali só um pico de energia e um pico de temperatura e ficou marcadinho ali para você ver, tá? Então você consegue ter um controle total do que está acontecendo em cada um dos seus frascos, tá? E a gente também tem os sistemas, né, SRC, que eu havia comentado com vocês. O Ultraclave e o Ultrawave são bastante semelhantes, tá? Eu vou falar do Ultrawave, mas o Ultraclave, ele é basicamente ele é o mesmo sistema, só que maior, tá? Então, para produtividades maiores. O Ultrawave, ele é um sistema de bancada, o Ultraclave não, já é um sistema de chão. Essa é basicamente a diferença deles. Então, como funciona o Ultrawave? Ele é um sistema SRC. O que significa esse SRC? É o Single Reaction Chamber, é uma câmara de reação única. Então, antes, eu estava falando que o Etus Lean, ele tem ali uma cavidade de 30 litros. O Etus Up e o Etus Easy, ele tem uma cavidade de 70 litros. Quando eu vou para o Ultrawave, a cavidade dele é de 900 ml. Tá? E basicamente o que a gente tem? Quando a gente tem nos sistemas convencionais, a gente tem uma cavidade grande, mas o seu frasco de reação é cada um dos frasquinhos, certo? Aqui não, aqui é como se essa cavidade fosse um frasco de reação única. Tá? Então, você tem ali um frasco, você vai ter ali o seu frasco, né, a câmara de 900 ml, e você vai colocar um banho ácido, né, um fundo ácido,
E aí, dentro de cada um desses, aí dentro dessa câmera, você vai colocar um rack. E aí o rack vai ter diversos modelos que eu vou mostrar para vocês. E cada uma dessas amostras, elas vão estar sempre sobre a mesma condição, que é a condição da câmera única, tá? Então a cavidade é menor e por isso você tem aqui uma potência bem alta, considerando o tamanho da cavidade. Então esse sistema ele consegue atingir altas temperaturas e altas pressões, tá? Aqui nesse sistema, a gente não tem mais a pressão desenvolvida através só da decomposição da sua amostra. Você adiciona uma pressão extra, então você pode adicionar ali um fluxo de nitrogênio para garantir uma pressão maior. Garantindo essa pressão maior, você garante essas temperaturas mais altas. Então aqui eu já consigo fazer digestão na faixa dos 300 graus, tá? Nos outros sistemas você já trabalha em 200, em 50, aqui você já consegue trabalhar em 300. Então você tem uma alta produtividade, vou mostrar os hacks para vocês, e você tem uma melhor qualidade de gestão. A Thaís está perguntando se ele é eficaz para abertura de amostras biológicas, como o cabelo. Sim, esse é o sistema mais eficaz para você fazer a gestão de qualquer tipo de amostra. Aquelas amostras mais difíceis que você não tem a menor ideia de como vai começar a fazer, é para esse tipo de sistema. Tá? Esse sistema ele garante alta produtividade e também garante alta eficiência na digestão das amostras. Eu vou mostrar como é que elas funcionam. Tá? É basicamente assim: tem a base load, que é aquele banho ácido que eu falei para vocês que a gente vai fazer. Ele vai inserir um rack com as suas amostras e o reagente. Fechou o sistema. Assim que o sistema é fechado, você tem uma pressurização com ácido nítrico, perdão, com nitrogênio. Desculpa, gente. Uma pressurização com nitrogênio. Você vai ter ali a radiação micro-ondas, tá? Que é uma radiação convencional, do mesmo jeito que funcionava do outro. Você vai ter essa radiação micro-ondas vai ser direcionada para essa câmera. A gente tem que lembrar aqui que agora, como a gente está trabalhando em temperaturas mais altas, a gente também tem uma refrigeração simultânea. Então, ao mesmo tempo em que eu aqueço o sistema, eu também estou refrigerando, tá? Com uma circulação de água. Você conseguiu fazer a digestão completa, ele vai resfriar antes de você abrir, vai despressurizar e você consegue fazer a abertura e obter o seu hack. Então, basicamente é isso. Então, você tem aqui um hack, esse hackzinho, se eu não me engano, é o hack de 15 posições. Então, como vocês podem ver, tanto no hack quanto no esquema aqui em cima, a gente colocou diversas amostras. Significa o quê? Quando a gente está trabalhando com rotor, é mais difícil você trabalhar com amostras completamente diferentes entre si. Quando a gente está trabalhando com esse sistema, a gente já pode trabalhar. Por quê? Quando a gente está com um rotor convencional, a mesma temperatura e pressão está sendo aplicado para todos eles, certo? Só que se eu tenho uma amostra muito reativa em um dos frascos, o que acontece? O sistema vai detectar que você teve uma temperatura mais alta ali. E aí o que o sistema faz? Para compensar essa temperatura mais alta, ele diminui um pouquinho a potência do magnetron, tá? A potência da radiação micro-ondas. Então, às vezes, quando ele diminui essa potência, ele pode dificultar a digestão de outras amostras. Quando a gente está nesse sistema, o que acontece? Como ele aguenta uma pressão muito mais alta, geralmente, o que conta, na verdade, não é a pressão em cada um desses frasquinhos, é a pressão total. Tá? Então, quando você está considerando essa pressão total, não importa qual que é a composição de cada uma das amostras, tá? Eles estão sempre sobre a mesma condição, porque a pressão que está dentro do frasquinho é a mesma pressão da câmera única, tá? A gente não tem uma pressão interna em cada um dos frasquinhos, é uma pressão total. Por isso a gente consegue fazer a digestão de qualquer coisa simultânea. Então, quando eu disse que a gente tem frascos e hacks de materiais diferentes, a gente tem frascos de vidro, de TFM, de quartzo, então vai depender muito da aplicação para você saber o material que você vai precisar. E a gente tem de diversos tamanhos, desde hacks com 4 posições, em que o frasco tem 70 ml, até hacks de 26 posições com frascos de 5 ml. Tá? Recentemente foi lançado um hack de 60 e poucas posições também para o Ultraclave. Então a gente tem hacks assim realmente bem que a gente considera uma produtividade bem alta, tá? Então, por exemplo, aqui os frascos de vidro são frascos descartáveis, tá? A gente sabe que aqui no Brasil muitas vezes esses frascos descartáveis deixam de ser descartáveis, então tem muito lugar que acaba limpando, né, descontaminando, mas no geral eles são descartáveis. Então são frascos de muito baixo custo. E além disso, você pode fazer ali para quase qualquer análise, exceto para o bóron, para o sódio, magnésio, o alumínio, o potássio e o cálcio, por conta da contaminação do vidro, tá? Vai contaminar a sua amostra. O TFM é um material de alta pureza, então você não tem contraindicação para usar o TFM, tá? Ele não há possibilidade do material contaminar a sua amostra. Ele ainda por cima ele permite você usar HF, caso você precise para fazer a digestão. Ele só não é indicado para amostras que são muito reativas e que boiam, tá? Quando você tem uma densidade muito baixa na sua amostra, ela pode derreter ao invés de
de digerir, tá? Então a gente não indica o TFM só para esse tipo de amostra. E tem as amostras, e tem os frascos de quartzo também, que são muito fáceis de limpar, que eles têm problema de contaminação somente com alumínio e com silício. E eles têm a grande vantagem de ter um baixo efeito memória, então você pode usar também para muitos elementos que você precisar, e tem uma alta durabilidade, tá? Os frascos de quartzo, basicamente, é só se você quebrar ele. E quando a gente está falando em amostras farmacêuticas, a gente fala que, bom, a gente tem que considerar a reatividade dessas amostras, tá? A gente tem as amostras de média reatividade e de alta reatividade, e aí a gente vai escolher qual é o tipo de frasco que eu vou usar, então a gente consegue escolher qual é a quantidade de amostra que eu vou usar para isso. E por que que é importante saber a quantidade de amostra? Para saber se eu vou conseguir atingir os limites da minha técnica espectroanalítica, tá? Não adianta eu falar, vou fazer uma digestão de 100 miligramas de amostra e depois resolver que eu vou fazer uma análise por absorção atômica, que daí você não vai ter o limite de detecção para fazer aquilo, tá? É basicamente assim que funciona. Então, comparativo aqui das técnicas, então as técnicas de rotor e a técnica do SRC, basicamente, quando a gente está no rotor de baixa pressão, a gente vai trabalhar por volta, e é lógico que isso vai depender um pouco das características das suas amostras, mas no geral, você vai trabalhar em 300 miligramas com os rotores de baixa e média pressão, até meio grama nos rotores de média pressão, até 1 grama nos de alta pressão, e de 2 gramas para cima você pode trabalhar com o SRC. E por que que eu falei das técnicas espectroanalíticas? Porque a gente tem que considerá-las também, né? Então, por isso, a quantidade de amostra para poder atingir os limites, a faixa de trabalho. A farmacopeia, ela indica no 233 que você use ICP ótico ou ICP-MS. Mas muita gente me pergunta se pode usar absorção atômica. E aí eu mostro aqui para vocês por que que a gente não pode usar o chama, especificamente. E por que é muito difícil usar o forno de grafite. Quando a gente vai ver ali a capacidade de detecção e a faixa de trabalho, a gente vê que o forno que a chama, que é esse FAAS, ele trabalha de 10 a 1000 ppm. Aí você vai falar, Mariana, mas eu lembro ali que quando você mostrou a tabela de limite, você estava tudo na faixa de ppm. Sim, mas ali a sua amostra in natura, está naquela faixa. Quando você vai fazer a digestão, você vai colocar, adicionar uma quantidade de ácido. Então, no geral, você vai diluir essa sua amostra 10, 100 vezes. Tá? Então, você já sai da faixa do limite de detecção do chama. Quando a gente vai para o forno de grafite, a gente já vê ali que está trabalhando ali numa faixa de trabalho de 10 a 100 ppbs. E você vai ver que a faixa também é muito similar à faixa do ICP ótico. Só que quando eu comparo, na verdade, o forno de grafite com o ICP, qual é a principal diferença que eu vejo aí? É a frequência analítica, certo? Como o forno de grafite é uma técnica monoelementar, ali eu não lembro quantos analitos eram, mas eram tipo uns 15 analitos para a norma. Ele vai demorar 1 hora por amostra, tá? Se eu tiver um. Se eu não me engano, essa tabela considera 10 analitos. Então, eu vou demorar mais de 1 hora por amostra, se eu estiver considerando um forno de grafite. Enquanto eu estiver trabalhando com ICP, tanto o ótico quanto o MS, eu já posso trabalhar com mais de 20 amostras por hora, tá? Depende um pouco do seu método, mas você consegue trabalhar nessa faixa, tá? Então, dá para fazer para forno de grafite? Com o limite, dá, mas o problema é a quantidade de amostra e a quantidade de analitos que você vai ter em cada um deles, tá? Vai demorar muito para você fazer as suas análises. E aí, quando eu estou falando das técnicas de plasma acoplado, que são as técnicas que são indicadas pela uma farmacopeia, a gente tem o ICP ótico, que vai considerar a energia que é emitida pelo seu analito quando ele absorve a radiação, né, do plasma. E a gente tem as técnicas de CPMS, né, que vai considerar os íons, certo? Então, esse aqui é um esqueminha do funcionamento do ICP ótico e do ICP-MS, mas eu não vou entrar em detalhe deles, tá? Porque a gente vai falar mais de preparo de amostra, ainda quero falar sobre a mufla, né? Estou um pouquinho atrasada, mas uns 10 minutinhos eu termino. E aí, se vocês tiverem interesse nessas técnicas, depois a gente conversa mais. Mas o Bruno tem feito bastante evento também nessa área de CP ótico, ICP-MS e absorção atômica. Então, se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha na nossa agenda, que tem bastante, tá? A Gisa está perguntando se o quadrupolo não seria um ICP-MS. Sim, o quadrupolo é ICP-MS, sim. Ah, gente, desculpa, agora eu entendi o que você está falando. Eu inverti ali na imagem, né? Tá escrito que o ICPO esse é o de cima. Não, gente, tá errada a imagem, desculpa. O de cima é o ICP-MS e o de baixo é o ICPOS. Perdão. Foi invertida. Na hora que eu copiei a imagem, dei Ctrl+C, Ctrl+V e eu inverti ali os nomes. Perdão.
tá? Então, aqui onde está escrito ICP-OS é ICP-MS, tá? Porque aquele desenho ali do meio é um quadrupolo. Perdão, gente. Bom, e lembra quando eu estava falando do Etus Up e do Etus Easy, que eu falei da cavidade de 70 litros e que eu ia explicar por que que era tão legal essa cavidade? Primeiro que a cavidade de 70 litros, ela permite com que você trabalhe com rotores maiores e te dá um movimento melhor. Então, ele permite, por exemplo, que quando você está trabalhando com SK15 ou então com os outros rotores, você vai inserindo os frascos dentro do equipamento e não tenha que carregar um rotor completo sozinho, né? Porque isso é muito pesado. Mas ele também, essa maior cavidade, ela te dá maior versatilidade de aplicações. Aqui na figura maior eu tenho o Etus Up, mas aqui na lateral eu tenho outros modelos de equipamento, mas que você pode usar essa mesma aplicação em um equipamento só. Tá? Basicamente, o primeiro é a Pyro, que é o nosso sistema de mufla por radiação micro-ondas. Se eu quiser, eu posso usar essa muflinha dentro, que você está vendo aqui, no Etus, por exemplo. Tá? O segundo é o Etus X, que é um sistema de extração orgânica. Se eu quiser, eu posso usar também o rotor de extração dentro de um Etus Up, por exemplo. E o mesmo para o último, que é o Synthwave, que é o FlexiWave, perdão, que é um sistema de síntese. Eu também posso usar ali um rotor de síntese ou uma vidraria de síntese dentro do meu Etus Up. Então, você tem essa versatilidade, você consegue usar outras aplicações dentro do mesmo micro-ondas, tá? Mesmo dentro do mesmo forno. Mas agora eu vou falar um pouquinho para vocês do Pyro, que é esse primeiro, que é a mufla por radiação micro-ondas, e como ela funciona e como ela consegue ajudar a gente nas normas da farmacopeia. Tá? Então, ele é basicamente o mesmo sistema, como eu havia comentado com vocês, são dois magnetrons de 950 watts, com potência total de 1900. Tem uma construção robusta e durável, então ele é todo feito de aço inox. Nesse sistema a gente já não tem o preenchimento com polímero, porque a gente está trabalhando em temperaturas muito mais altas do que no sistema de micro-ondas, então ele derreteria. Mas ele tem todo um isolamento térmico. Essa é uma grande vantagem de quando você está trabalhando em micro-ondas em mufla com radiação micro-ondas. É o isolamento térmico. Tá? O calor que está dentro da mufla, você pode estar trabalhando lá em 1000 graus. Esse calor não vai passar para o lado de fora. Quando a gente está acostumado a trabalhar com as muflas convencionais, a gente sabe que tem o calor da mufla, mas tem o calor de todo o ambiente, né? A sala inteira quase vira uma mufla, de tão quente que fica. Com a mufla por radiação micro-ondas, isso não acontece, tá? Você tem um isolamento térmico total. Então, você pode estar trabalhando do lado da mufla, que você não sente todo esse calor, tá? Essa é uma grande vantagem, porque você pode trabalhar com ela no mesmo laboratório que você trabalha com outras técnicas, não precisa de nenhum tipo de isolamento. E além disso, a mufla por radiação micro-ondas ela tem uma economia de energia elétrica absurda, tá? É bem, bem mais baixo do que o consumo de energia elétrica de uma mufla convencional. E ela também garante que você não tem nenhuma exposição ao calor e aos fumos. Ela tem conformidade com diversos métodos oficiais e ela está disponível em 3 configurações que eu vou mostrar para vocês e vou mostrar uma mais especificamente, que é a que atende às normas. A gente tem uma mufla de alta produtividade. Essa mufla, no geral, ela cabe por volta de uns 24 cadinhos, ali com um diâmetro de 4 centímetros, e ela chega em 800 graus mais ou menos em meia hora, 40 minutos. Quando a gente vai para a mufla de aquecimento ultra rápido, que é a que pode ser instalada no sistema Etos, por exemplo, ela é uma mufla bem menorzinha. Então, ela já consegue atingir os 800 graus em 5 minutinhos. Então, se você tem métodos que você precisa ser muito mais rápidos, você pode usar esse tipo de sistema. Só que agora você não cabe mais os 24 cadinhos, cabem 5. Tá? E tem a mufla de cinzas sulfatadas, que você consegue usar solução ácida dentro da mufla, que você não consegue usar com a mufla convencional. E eu vou mostrar isso para vocês porque é sobre o capítulo da farmacopeia. Então, no geral, por que a gente quer determinar teor de cinzas? Porque a gente vai fazer uma análise qualitativa, que acaba indicando uma pureza e adulteração no seu material. E também para fazer análise quantitativa. Você tem algumas amostras que é difícil fazer a digestão, então você faz a cinza e depois faz a solubilização. E essas aplicações da cinza, você pode aplicar onde? Você pode usar na indústria de plásticos e polímeros, na indústria petroquímica, na indústria de alimentos e na indústria farmacêutica. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa aplicação na indústria farmacêutica. A gente tem a determinação de cinzas, são 2 métodos, tá? A gente tem a USP 733, que é a perda de ignição, que é o LOI, LOI, e a USP 281, que são os resíduos de ignição, ou o ROI, e é para controle de qualidade de matéria-prima, tá? E controle de processos. Vou falar sobre a USP 281, tá? Que são os resíduos de ignição. Basicamente, o que diz essa norma? Ela diz que você precisa medir a quantidade de substância residual não volatilizada de uma amostra quando inflamada na presença de ácido sulfúrico, tá? Então, é um método de cinzas sulfatadas.
E qual que é o procedimento? No geral, você vai precisar de uma amostra, né? Tipo, de 2 gramas de amostra, 2 ml de um ácido sulfúrico. E esse processo de resíduos de ignição vai ser feito em 2 etapas. A primeira etapa é a carbonização e a segunda etapa que é a incineração. Tá? No método convencional, a etapa de carbonização ela é feita, você pega a sua amostra, você adiciona ácido e vai esquentar ali no bico de Bunsen, numa chapa, até carbonizar toda a sua amostra. Carbonizou toda a sua amostra, você vai pegar a amostra carbonizada e vai calciná-la dentro de uma mufla convencional. E aí você tem a temperatura de incineração, né, dessa sua amostra em volta de uns 600 graus. O problema do método convencional é o tempo, tá? Que demora muito, porque você vai ter essas 2 etapas em processos diferentes e a carbonização acaba demorando muito tempo quando você está fazendo isso em bico de Bunsen. Quando a gente está trabalhando com a mufla por micro-ondas, com o sistema de cinzas sulfatadas, você consegue fazer o processo inteiro dentro da mufla, tá? Então você tem ali uma amostra que tem amarelinho, aí você tem a amostra com ácido sulfúrico quando ela está em laranja, então você vai aquecer, tá? Para chegar ali por volta de uns 250 graus. Você vai ver que a sua amostra começar a ser carbonizada, a gente vai aumentar essa temperatura para poder ser calcinada e você chegar ali no fim do processo de incineração com uma quantidade mínima, que é realmente o contaminante da sua amostra. Então, por que essa mufla, né, que é a Pyro, é o nome do modelo dela, ela permite que você use isso, que você faça o processo inteiro dentro da mufla e você não precise mais daquele processo de aquecimento por fora da mufla, porque ela permite o uso do ácido sulfúrico, tá? Quando você olha aqui a imagem da mufla, você vai ver que tem ali um tubinho. Esse tubinho, ele vai puxar o vapor ácido, tá? Ele vai absorver esse vapor ácido e vai fazer uma neutralização para a eliminação dele. Então, você não tem exposição aos vapores ácidos que você teria numa mufla convencional, que você não tem esse sistema. Tá, ele vai eliminar todo o processo de carbonização, você vai fazer o processo todo de uma vez, e depois todo esse vapor ácido que ele é gerado, ele vai ser neutralizado. Não tem nenhum tipo de corrosão dentro do equipamento. Se você fizesse esse processo dentro de uma mufla convencional, você ia fazer a digestão da sua mufla, tá? Você ia corroer ela todinha por dentro. Então é assim que funciona, tá? Então onde é aquele tubinho, ele está conectado num sistema lateral que é chamado de Combivac, tá? Que é esse aqui da lateral. E como ele funciona? Ele é um sistema de alta capacidade de condensação, então todo o vapor ácido vai ser condensado nesse sistema, tá? Então por essa membrana de PTFE. E depois de condensado esse vapor ácido, você faz uma neutralização completa dele, então você não tem mais nenhum tipo de problema com isso. Tá? É basicamente assim que funciona. É um sistema bastante simples, mas ele faz com que o seu processo, que eram em 2 etapas, em uma etapa só. Então, ele faz com que o seu processo seja muito mais rápido. Certo? Era isso que eu tinha para falar. Vou passar os contatos para vocês. Aí eu vou passar uma pesquisinha super rápida com 2, 3 perguntas e a gente pode fazer uma discussão, tá bom? Vocês me fazem perguntas. Bom, o primeiro contato que eu queria passar é o Analytica Web, que é o nosso site. Então, se vocês tiverem alguma dúvida de algum desses equipamentos, quiserem catálogos, tem toda a nossa linha de produtos, tá? O portfólio completo. Esse aqui é o nosso canal, tá? No YouTube, é o Analytica Webinars. Ele é um canal novo, então a gente ainda não tem certo o link bonitinho para vocês. A gente criou ele recentemente para poder disponibilizar todos os webinars que a gente tem feito para vocês. Então, se vocês quiserem apontar a câmera do celular para esse QR Code, a gente consegue entrar direto no canal. Se precisar também do link aqui, Luiz Felipe, muito obrigada. Luiz Felipe mandou já o link aqui no chat. Então, vocês podem usar o link também, além do QR Code. Aqui são as nossas redes sociais da Analytica. A gente está presente no LinkedIn, a gente está presente no Instagram, no Facebook também. Então, vocês podem conhecer detalhes dos nossos produtos e saber mais sobre a nossa agenda de eventos nesses links. E tem também os meus contatos, se vocês quiserem, podem me adicionar no LinkedIn, tá? Só apontar aqui para o QR Code, mas também meu nome inteiro é Mariana Ortega Garcia, vocês me encontram lá com esse nome. Pode me mandar e-mail também, mariana.ortega@novaanalitica.com.br. Se precisarem de qualquer material, agora eu vou tentar passar para vocês. Daqui a pouco eu vou passar para vocês o PDF, tá? E é basicamente isso. Muito obrigada pela presença de todos vocês.